hoje nós vamos para nossa live número 3 da série de 30 lives A Cura. Realmente é um projeto bem especial que eu estou trabalhando aí 30 dias consecutivos para as pessoas que quiserem entender desde o passo 1 até o último passo de como ter uma saúde otimizada, de como melhorar a sua saúde, de como fazer uma virada na sua saúde. E essas primeiras lives, a gente primeiro falou do que era saúde, depois a gente fez a live do amor próprio, agora a gente faz a live do perdão. Amanhã vai ser a live sobre sistema. Você está programado para ser doente. Isso mesmo, todos os dias. Desde pequeno, tá? Desde pequeno. Mas é a live de amanhã. Amanhã a gente conversa sobre isso. Depois a gente vai fazer a live número 5, medicina versus medicina. E aí a gente começa a entrar em temas técnicos, especificamente falando de saúde, tá, gente? Vou ver se eu lanço o cronograma, né? Que eu acho que vai ficar interessante. Vou ver se eu lanço o cronograma para vocês. Doutor André, mais uma vez, por que você vai fazer uma live de perdão? Você é médico, você não é pastor, você não é padre, você não é terapeuta. Todos esses anos trabalhando na medicina, eu pude aprender muito com os pacientes, além de buscar muito essa questão de autoconhecimento, tanto de autoconhecimento como espiritual, de buscar melhorar minha saúde, buscar melhorar minha qualidade de vida, buscar me entender melhor, buscar realmente crescer, avançar, melhorar a cada dia, tá? E todos esses anos trabalhando com os pacientes, atendendo os pacientes e ajudando a eles a melhorar a sua saúde, eu já falei que assim, ó, 2 problemas gigantescos, tá, gente? 2 problemas gigantescos falta de amor próprio, que foi a live que a gente fez ontem, falando muito sobre isso e foi bem bacana. E o outro problema é perdão. Perdão. Exatamente isso, tá, gente? Perdoar. Esses são 2 motivos principais que eu vejo pessoas sofrendo, fazendo escolhas ruins para sua vida e sofrendo. Eu vejo muitas pessoas sofrendo e fazendo escolhas ruins por falta de amor próprio e por falta de perdão, de perdoar. E a gente vai começar, eu queria começar perguntando para vocês, o que vocês acham que é perdoar? O que é perdoar para vocês? Alguém se anima a dizer aí? Não. O que é perdoar? Gente, como eu não sou terapeuta, nem padre, nem pastor, nem nada disso, é uma conversa muito leve, tranquila. A gente dá opiniões aqui, troca experiências e acho que vocês têm bastante a somar. Alguém se anima a dizer o que é perdão? O que você entende por perdão? O que é perdoar? E alguém se anima? Ninguém? Ninguém se anima? O que será que é perdão? Eu vou falar para vocês, ninguém se anima? Esquecer a ofensa do outro. Olha aqui. A Dona Eva, o que é perdão, Dona Eva? Dona Eva Maria chegou. O que é perdão? Esquecer a ofensa do outro. Esquecer a ofensa do outro, a Vilma falou aqui. O que é perdão, né, gente? O que é perdoar? É lembrar do que te machucou sem doer mais. Tá boas as definições de perdão, né? Tá muito boas as definições de perdão. Esquecer a ofensa do outro, achei muito bom. E lembrar do que te machucou sem doer mais. Muito boa essa também, hein, Regina? Muito boa. Deixar o rancor de lado. Excelente, Valéria. Show. Olha a definição que eu fui pensando aqui pra gente. Quando a gente vai definir uma palavra, a gente sempre tenta definir ela da forma um pouco mais completa possível. Pra gente não ter mágoa no coração. Show de bola, mãe. Sensacional, tá muito boa. No amor próprio eu achei que vocês foram mais... não foi muito boas as definições, não. Mas no perdoar tá muito bom. O que eu coloquei como definição de perdoar? Deixar para trás sentimentos negativos e ruins em relação a algo que aconteceu com você. Então, é deixar para trás alguma coisa que te machucou, é deixar esse sentimento em relação ao fato ou à pessoa que ocorreu e colocar sentimentos novos, sentimentos positivos. Não é esquecer. A gente tem memória. Vocês concordam comigo? A gente tem memória, então não é esquecer o que aconteceu. É simplesmente deixar isso para trás, é tirar esse vínculo de sentimentos ruins com o que aconteceu com sentimentos novos. Então, quando uma pessoa te magoou,
te feriu, te machucou e você perdoa ela, você coloca outros sentimentos ali. Você deixa aquele sentimento de dor, de rancor, de raiva, sabe? Todos esses sentimentos negativos ficam para trás. E você fala assim, você coloca sentimentos, sabe do quê? De empatia, de compaixão, de amor, esses são sentimentos. Então você tira sentimentos ruins em relação a um fato e coloca sentimentos novos, sentimentos positivos, tá? Não é esquecer e não é apagar da memória, mas é ressignificar aquilo. Achei que a Regina falou um negócio muito interessante aqui. Saber que aquilo aconteceu, machucou naquele momento, mas está superado. Eu gosto sempre de fazer a analogia de uma ferida. Então foi uma ferida que cicatrizou, mas só que quando a ferida ela cicatrizou, ela está cicatrizada, ela não dói mais. Só ficou a marca. Você só olha ali e você lembra daquela cicatriz, você lembra o que fez aquela cicatriz, você lembra o que aconteceu. Só que não dói mais, você pode passar a mão, você pode bater, cicatriz não dói. Então, quando você lembra de um fato, lembra de um acontecimento, lembra de alguma coisa que alguma pessoa fez pra você, e você lembra daquilo, e aquilo mexe com você, aquilo desperta sentimentos ruins, não tá perdoado. Ah, mas eu perdoei. Tá, e por que você tá chorando falando disso? Por que quando você fala disso te toca tanto? Por que te magoa tanto? Se tá perdoado. Perdoado é deixar pra trás, é deixar os sentimentos ruins relacionados àquele fato e colocar sentimentos novos. É sentimentos de empatia. Às vezes falar aqui é fácil, né, gente? Às vezes a gente tá falando perdão de uma traição, de uma ofensa, mas às vezes a situação de perdão é muito mais difícil, né? É abuso, é abandono, é agressão. Não é fácil perdoar. E você sabe, pra você conseguir perdoar, sabe o que você tem que ter muito forte? Amor próprio, tá? Porque o perdão, acho que vocês já sabem disso, né? O perdão nunca é pro outro. O perdão é pra você mesmo. Não perdoar é carregar um peso, é carregar um fardo. E a vida já é complicada o suficiente sem carregar peso, sem carregar fardo. Carregando peso, carregando um fardo, fica muito mais difícil. E as pessoas, às vezes, estão sofrendo, gente, por coisa que aconteceu há 30 anos, há 20 anos, há 40 anos. E é uma escolha. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples. Isso eu sei que não é. Mas é uma escolha. Você pode escolher perdoar qualquer coisa, qualquer fato, qualquer acontecimento, seja ele o mais terrível que tenha sido. Você pode escolher perdoar. E quando você perdoa, é um presente para você mesmo. Vocês se surpreenderiam com a quantidade de pessoas que eu atendo no consultório que estão em sofrimento por coisas que aconteceu na infância, por coisas que aconteceu na vida adulta. E quando eu falo perdoar, vocês sabem quem é a primeira pessoa que vocês têm que perdoar? Quem que vocês acham que é? A primeira, escreve aqui, quem que é a primeira pessoa que vocês têm que perdoar? Quem que é a primeira pessoa que vocês têm que perdoar? Coloca aí, gente. Alguém sabe, não? Quem que é a primeira pessoa que vocês têm que perdoar? Alguém se anima, não? Quem que é a primeira pessoa que você tem que perdoar? Exatamente. Tava fácil, né? Tava fácil essa, né? Gente, sabe por que eu fiz a live de amor próprio? Porque é isso, tá? A gente tem que se amar demais para nos perdoar. A gente já fez tanta coisa errada, a gente já falhou tanto, a gente já machucou outras pessoas, a gente já ofendeu outras pessoas, a gente deixou de fazer tantas coisas boas para nós. Por que eu não estudei mais? Por que eu não trabalhei mais? Por que eu não fiz a dieta certa? Por que eu fiz essa escolha? Por que eu fiz isso? Por que eu errei com aquilo? O perdão, a primeira pessoa que você tem que perdoar são nós mesmos em fazer escolhas erradas, exatamente. Né, Erotildes? Porque assim, ó, aqui todo mundo colocou nós mesmos, né? Várias pessoas aqui, a Silvia, a Eva, meu amigo Walton. Como que tá, irmão? Tudo certo? O Breno, a Regina. E é isso. Sabe por quê, gente? Porque nós somos seres humanos, né? Não vou para um lado espiritual aqui, mas nós somos pecadores, nós vamos estar errando constantemente. E a gente não vai deixar de errar. Então, assim, eu vejo, sabe, às vezes, vou dar um exemplo aqui que eu escuto muito no consultório. Assim, tem vários exemplos, né? Mas um exemplo que eu escuto assim, porque outro dia eu atendi uma mãe que ela ofendia muito o filho quando ele era pequeno. Ele tinha uns 2, 3 anos de idade e eu atendi ela. E aí eu comecei a conversar com ela e a conversa foi fluindo e eu fui conversando sobre a infância, sobre mágoas. E chegou no momento da conversa, não sei o porquê, entrou no momento da consulta que ela começou a falar que ela ofendia muito o filho do meio dela.
Ela ofendia muito, ela era agressiva, ela xingava, e aconteceu algumas coisas com aquele filho do meio dela que, tipo assim, deslacerar, assim, acabaram com o coração dela. Ela ficou realmente muito mal com isso. E aí entra aquela coisa, né? Quem quer prejudicar um filho? Quem quer fazer algo ruim para um filho? Gente, eu sou pai há pouco tempo e a única coisa que eu quero fazer no mundo é prejudicar o meu filho. E aí essa mãe que ofendia, que xingava, que maltratava o filho, ela carrega um peso, uma culpa enorme. E aí, gente? E aí entra a questão do amor próprio. Se perdoa, se julga menos. O que você recebeu dos seus pais? Qual foi a sua experiência? Quais as circunstâncias que você estava vivendo naquele momento? Eu estou conversando agora com uma mulher de 50 anos, mas quem fez aquilo foi uma mulher de 25. Qual que eram as circunstâncias que aquela mulher tinha? Qual é a experiência de vida que aquela mulher tinha? Será que ela não entregou o melhor que ela podia entregar? Será que ela não estava abalada emocionalmente? Eu não estou dizendo que é certo. É diferente perdoar e falar que está certo. É óbvio que foi errado o que ela fez. É óbvio que foi errado. E é óbvio que mexeu com ela. Mas ela fica carregando um peso há, sei lá, 20 anos. Por alguma coisa que ela não consegue mudar mais. O que ela consegue fazer? Ela consegue ser uma melhor mãe agora. E é o que eu perguntei pra ela, você tá sendo uma melhor mãe agora? Ela falou, não, agora eu sou diferente. Agora eu sou diferente. E tá, então pronto. O que você pode fazer no agora, o que aconteceu, já foi. Tá feito. Você tem defeitos, como seu marido, como seu filho, como seu pai e sua mãe. Todos nós erramos. E às vezes nós erramos com pessoas que nós amamos muito. E às vezes é difícil a gente se perdoar. Só que o perdão começa com auto-perdão. Do mesmo jeito que o amor próprio começa com você, o perdão também. Então se perdoa se você magoou alguém, se você ofendeu alguém. E se você tiver que pedir perdão para essa pessoa, vai lá e pede. Qual o problema? Vai lá, você tem que pedir perdão pro seu filho? Vai lá e pede. Fala, filho, eu queria que você me perdoasse. Por isso, por isso e por isso. E pronto. Se ele não lembra, se era uma criança muito pequenininha, você não precisa nem falar. Você fala assim, filho, eu acho que eu poderia ter sido uma mãe melhor, eu queria que você me perdoasse. Por se eu te falei alguma coisa, se eu te ofendi. E pronto. E deixa pra trás. Não se julga, não se culpa, não se torture tanto. Eu atendo pessoas que ficam se torturando. Então o primeiro perdão que você tem que dar é pra você mesmo. Porque ficar carregando esse peso é muito duro, é muito difícil. É muito cruel. E eu já fiz muita coisa errada e muita coisa que eu me arrependi. E hoje eu não tinha, no momento que eu fiz muita coisa errada, bom, eu faço constantemente, né? Mas hoje eu não carrego esse peso não, tá? Hoje eu não carrego o peso de me julgar, de me culpar. Se você é cristão, se você é evangélico, você vai para um lado espiritual que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Jesus já justificou os nossos pecados. Se você não vai para um lado espiritual, não tem problema. Vai para um lado de amor próprio, vai para um lado de autoconhecimento. Se você é cristão, você não pode carregar essas culpas. Você não pode carregar essas culpas, porque se Deus nos perdoou, quem é você para não se perdoar? Quem é você para não perdoar o seu pai? Quem é você para não perdoar a sua mãe? Quem é você para não perdoar o seu marido ou a sua esposa? Se você não for para um lado espiritual, não tem problema, vai para um lado de autoconhecimento. O perdão só traz mágoa, perdão é uma coisa maravilhosa para ser liberado. O perdão preso, ele só sufoca, ele só te pressiona, ele só te magoa, ele só te machuca. O perdão liberado é uma coisa maravilhosa. É uma sensação de leveza, de tranquilidade, de paz. Eu já perdoei muito e já fui muito perdoado. Então é um sentimento bom em ambos lados, né? Quando você é perdoado é muito bom e quando você perdoa é muito bom. E se você pedir perdão para alguém e a pessoa não te perdoar, quem que vai carregar esse peso? É você? Se você... O importante é pedir perdão também. Com certeza, Valton. Só que, Valton, a gente tem que tomar um cuidado aqui, meu amigo. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas, elas não estão preparadas ou dispostas para perdoar. Então, assim, eu acho que a sua paz não pode estar atrelada ao perdão de uma pessoa.
Então, assim, vamos supor que você magoou sua mulher e você pede perdão e ela não te perdoa, é algo que ela tem que carregar. Você pede perdão pro seu filho e ele não te perdoa, é algo que ele vai ter que carregar, né? Então eu acho muito, muito importante a gente não atrelar o nosso perdão, a aceitação do perdão, né? Agora, você perdoar, meu amigo, porque quando você pede perdão e a pessoa aceita ou não, se o seu sentimento é verdadeiro, a sua parte você está fazendo, você está dando o seu passo em pedir o perdão. Se a pessoa te perdoar ou não, aí é o que a gente está falando aqui, é o que muitas pessoas não fazem, né? E aí a pessoa, se você pedir perdão pro seu filho e ele não te perdoar, quem vai carregar isso? É você ou é ele? E a mesma coisa para você, né? Claro, não, com certeza. Cara, eu sou um cara que super peço perdão. Eu não sei se você viu os stories, mas nos meus stories aconteceu uma situação bem inusitada. Uma paciente teve uma experiência bem ruim na consulta. Eu acho que eu falei alguma coisa que ofendeu ela, que deve ter tocado alguma ferida, e a paciente ficou muito ofendida, né? E aí eu coloquei no Instagram. E aí como eu coloquei nos stories em aberto o que vocês achavam, qual a experiência das outras pessoas na consulta, eu finalizei a consulta... Eu finalizei a consulta, eu finalizei a história pedindo perdão pra ela. Eu não sei se eu fui, eu acho que eu errei, né? Eu não sei se eu errei, eu falhei, pelo menos eu falhei, né? Eu acho que se a pessoa chega na minha consulta é pra melhorar a saúde ou é pra melhorar um sofrimento e uma dor. E se de alguma forma eu falei alguma coisa que aumentou a dor, aumentou o sofrimento dela, eu falhei ali na minha missão, na minha meta. Eu não tô dizendo que eu vou ser perfeito, que eu vou agradar todo mundo, ou que eu vou poder ajudar todo mundo, mas eu falhei de alguma forma. E eu pedi perdão pra ela, pedi nos stories. Depois, no primeiro dia não, tá? No primeiro dia eu falei, cara, isso aqui não tem sentido, não tem lógica. E eu fui dormir, não pensando naquilo, fui dormir em paz, tranquilo, acordei no outro dia, li uma mensagem na Bíblia, aquilo me tocou assim, foi muito pontual, e aí eu senti no coração que eu tinha que pedir perdão, ainda vi, coloquei nos stories ali, então eu tenho zero problema em pedir perdão, cara. Definitivamente, em perdoar também não, cara. Eu tenho vários problemas, vários defeitos, tá, gente? Eu acho que o meu amor próprio eu tenho que trabalhar mais. Meu amor próprio, sem dúvida, eu tenho que trabalhar mais. Mas perdão, essa parte, eu não carrego pesos, tá? Eu não carrego pesos. Eu peço perdão e eu perdoo, tá, gente? Isso, graças a Deus, eu não tenho mágoa de nenhuma pessoa. Já tive muito, já carreguei muito, mas isso eu consegui avançar nesse sentido. Agora, amor próprio, eu tenho muito para trabalhar. Eu tenho muito ainda para trabalhar. Perdão é sinônimo de leveza, consciência tranquila, paz mental e humildade. E o orgulho cai totalmente. Com certeza, né, Cês? A gente tem que ser, acho que humilde, né, para perdoar, né? A gente tem que ter um toque de humildade ali para perdoar, para aceitar. A gente tá falando aqui, gente, às vezes o perdão a gente tá falando de uma coisa que pode ser leve, mais tranquila, uma pequena ofensa, mas eu tô falando de perdão aqui de pessoas que sofreram muito, tá? De pessoas que deveriam proteger, amar, cuidar, machucaram. Perdão não é algo fácil não, tá, gente? Não é algo fácil. Não é algo fácil. Eu não tô falando perdoar aquela amiga que te ofendeu, ou aquele amigo que ficou te devendo um pouquinho de dinheiro. Essas situações é muito mais fácil, mas assim, a gente tá falando de um nível de perdão aqui, de pessoas que carregam um peso, uma dor, e um rancor, e um ódio de infância, de adolescência, de vida adulta, de coisas pesadas. Não é fácil perdoar, é desafiador. Mas o perdão, eu quero que vocês entendam que o perdão é pra você mesmo. É pra você. Porque se uma pessoa te magoou e você não perdoa aquela pessoa, sinceramente, para aquela pessoa, ela não tá te pedindo perdão. Aquela pessoa é indiferente, ele tá seguindo a vida dele ou ela tá seguindo a vida dela. Agora, para você, tá sendo um peso. A sua atitude demonstrou muita humildade da sua parte. Pois é, né, Ceiça? E eu no primeiro momento eu não senti que eu devia pedir desculpas. Obviamente que eu não queria ofender ela, não queria magoar. Mas num segundo momento me veio no coração, de certo ou errado, eu falhei na minha missão ali de ajudar a paciente. E aí eu senti no coração de pedir perdão e pedi, e tô super em paz, tô bem tranquilo. Eu já tive muito peso de dor, de injustiça, mas consegui melhorar. Que bom, Regina, que bom. É desafiador, eu acho muito desafiador, não é fácil perdoar. As situações que eu perdoei foram situações um pouco mais fáceis, então eu não vivenciei na minha vida uma necessidade de um perdão, assim, sabe aquele perdão pesado? Eu escuto algumas histórias do consultório que eu não vou compartilhar com vocês porque não é o objetivo, mesmo que eu não vou falar nome de ninguém, mas eu atendo muitas pacientes que
sofreram abuso, abandono, agressão, situações muito pesadas e muitas pessoas que carregam um peso absurdo, gente. O peso de não perdoar é muito grande. E aí, recentemente, uma paciente falou assim, eu não consigo perdoar meu pai. Eu falei, conseguir você consegue. Agora, que não é fácil, não é fácil. Mas o perdão não é pra ele. O perdão é pra você mesmo. O que mais que eu queria falar de perdão, gente? Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui que o perdão é uma escolha, tá? É uma escolha. O sofrimento emocional, não vamos falar aqui de sofrimento físico, porque o sofrimento ele pode ser emocional e físico, tá? Eu não vou conversar sobre sofrimento físico, mas o sofrimento emocional é uma escolha. Eu não estou dizendo que é simples, mas é uma escolha, tá, gente? Então, não perdoar é uma escolha. Não importa o que a pessoa te fez, não importa quem foi, não importa o dano que causou, perdão é uma escolha. Você pode escolher perdoar e isso vai te trazer uma leveza, uma paz interior, uma tranquilidade, uma luz interna que é um negócio absurdo, tá, gente? Ressignifica, não é esquecer o que aconteceu, é simplesmente perdoar. Sabe, se coloca no lugar do outro, tenha empatia. Eu vejo muitas... eu vivenciei muito isso na minha vida, né? Eu queria que meus pais fossem diferentes na minha infância, eu esperava mais do meu pai, principalmente do meu pai, a minha relação era mais complicada e eu esperava muito mais do meu pai, né? E às vezes a gente... Como que eu vou te dizer isso? Às vezes a gente espera demais do nosso pai, a gente quer um... Eu tinha desenhado um pai de uma forma e o meu pai não era daquele jeito. Não era daquele jeito. E aí aquilo me gerou dor, angústia. E aí eu comecei a entender que o meu pai também teve um pai, que também foi criado de uma forma. E será que ele não está reproduzindo e replicando aquilo? E aí eu pensei, será que quando meu pai era criança ele também não tinha expectativa de ter tido um pai diferente? O que eu quero te dizer? Que às vezes a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Se você pegar aquela pessoa que te magoou, te ofendeu ou fez alguma coisa muito gravíssima, qual que é o emocional daquela pessoa? O que aquela pessoa já passou? Qual que era a circunstância daquela pessoa? O que aquela pessoa vivenciou? Sabe? A empatia eu acho que ajuda muito no perdão. Sabe? Meu pai me batia, mas não consigo perdoar meu pai me agredia muito, meu pai era violento. Será que o pai dele também não era? Será que ele teve um pai? O que aconteceu na infância dele? O que ele acredita que é amor? O que ele acredita que é cuidado? O que ele acredita que é educar um filho? Então, assim, é muito se colocar no lugar da outra pessoa, sabe? Julgar menos. A gente tem que parar de fazer julgamento, gente. O ser humano adora julgar as pessoas. Adora julgar. E o perdão vai muito na contramão do que é julgar. Você não julga, você simplesmente perdoa. Se aquela pessoa vai ter que pagar por isso aqui no céu, na terra, no que você acredite, aí é de cada um. Mas você simplesmente não julga e perdoa. Precisamos sempre levar que cada um dá o que tem. Nós criamos expectativas em cima das pessoas e nos decepcionamos. Com certeza, Ceissa, com certeza, a gente cria muita expectativa em cima das pessoas, né? Em cima da nossa mulher, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos. Eu fiz um curso, uma imersão, na verdade, do processo Hoffman, foi uma imersão de 7 dias. E lá aprendi muitas coisas, a gente fez dinâmica, imagina, sem celular, sem nada. Quem me segue no Instagram lembra, né, que a Thay ficou com o meu Insta aí, colocou alguma coisinha. E eu fiquei 7 dias isolado, foi um pouco antes do meu filho nascer. E todo mundo que me acompanha aqui sabe que meu filho tem síndrome de Down. E eu e a Thay, a gente teve uma coisa assim abençoada, que a aceitação do nosso filho foi praticamente imediata, tá, gente? Eu pensei por meia hora, 40 minutos e reprocessei o que tinha que reprocessar. Eu falei, é meu filho, eu amo ele e Deus mandou ele do jeito exatamente, perfeitamente como ele tinha que vir. Ele tem um propósito, eu tenho um propósito e a minha missão, o meu trabalho é fazer com que ele cumpra o propósito dele. É ajudar ele a crescer, se desenvolver e fazer o propósito dele. A gente aceitou isso muito rápido. E uma das coisas que me fez pensar no processo Hoffman, uma das coisas
que a Heloísa Capelas, que era uma das coordenadoras, é uma das grandes divulgadoras do método aqui, ela falou: tenha mais curiosidade sobre os seus filhos e menos expectativa. Mais curiosidade e menos expectativa. Tá? E a outra razão que eu acho que a gente aceitou o fato dele ter síndrome de Down, desculpa, eu tô falando aqui pela Thay, eu não posso falar pela Thay. A Thay também aceitou do momento 0 segundo. Semana incrível, né, Walter? Semana incrível, irmão. Foi incrível, cara. Tô ainda reprocessando tudo que aconteceu e eu espero que em algum momento eu vire alguma chave ali. Mas a Thay, acho que tá sendo uma mãe assim exemplar, incrível. Eu tô sendo um pai bem mediano. Tô tentando fazer o meu melhor. Mas a Thay tá sendo uma mãe incrível. Eu admiro ela cada dia mais como mãe. E uma coisa que acho que me fez... Porque a gente tem expectativas, né? A gente ficou sabendo que o Salomão tinha síndrome de Down quando ele nasceu. Então tinha expectativas. Tinha expectativas ali do filho crescer, casar, ter filhos, fazer universidade, impactar o mundo, aprender coisas, viajar, ser feliz. Né? E eu acho que ele vai poder fazer tudo isso com síndrome de Down. Mas tem um realinhamento de expectativas, mas o trabalho de parto foi bem complicado. Né? E aí, como teve que ir para uma cesárea de emergência... E ali os batimentos cardíacos dele já no último momento ali do trabalho de parto baixou muito. Eu fiquei muito preocupado do meu filho não nascer com vida. Eu fiquei muito, muito preocupado do meu filho não nascer com vida. Então quando eu vi que ele nasceu e ele chorou, pra mim tava tudo certo. Falei, meu filho tá vivo, ele tá bem, ele tá aqui. E naquele primeiro momento eu vi que ele tinha síndrome de Down, reprocessei o que tinha que reprocessar, falei com o pediatra e a gente tocou dali. E é uma bênção na nossa vida. A gente olha para ele e agradece todo santo dia. Todo santo dia, é uma bênção na nossa vida. Mas uma coisa que a gente temos mais curiosidades com os nossos filhos e menos expectativas. A gente tem muitas expectativas com as pessoas, né? A gente espera demais das pessoas. E a gente confia pouco em nós mesmos, né? Então eu acho que... E aquilo que a gente conversou do amor próprio, às vezes a gente está buscando numa pessoa algo que está dentro de nós mesmos. A gente quer se completar com uma pessoa, quer se completar com um filho, quer se completar com um marido, quer se completar com uma mulher, e não funciona assim. Não é assim. Se você tá mal, você não vai casar e vai ficar bem. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Então, assim, eu acho que amor próprio e perdão são duas coisas que eu vejo no consultório o que gera mais sofrimento emocional. Você imagina que uma paciente fala assim: eu não consigo tomar os comprimidos às 8 horas da manhã, às 5 da tarde e à noite. Eu esqueço, não dá, pra mim não dá, eu não consigo. Tem paciente que fala: não consigo tomar água. Isso é falta de amor próprio, gente. Quem não consegue tomar água, a não ser que você tenha uma patologia que você não consiga tomar água, você consegue tomar água. Então, falta de amor próprio e falta de perdão são duas coisas que geram pessoas, que trazem sofrimento intenso para as pessoas. Eu vejo isso todo santo dia no meu consultório. Eu vejo todo santo dia no meu consultório pessoas sofrendo por falta de amor próprio e por não perdoar. Então, eu não quero me delongar muito na live. Deixa eu só colocar uma passagenzinha aqui. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, se o próprio Jesus Cristo falou pra gente perdoar sem limites, só perdoa, não julga, não guarda isso no seu coração, simplesmente perdoa. Simplesmente os nossos pecados já foram justificados. A gente não está aqui para julgar ninguém. Você pode achar certo e errado e tá tudo bem. Eu não estou falando para você concordar com nada que alguém fez para você ou que outras pessoas estejam fazendo. Não é questão de concordar. A questão é de perdoar. E aqui, só para reforçar uma coisa, perdão não quer dizer que você tem que ficar andando com aquela pessoa, convivendo com aquela pessoa. Eu atendi uma paciente que o pai dela, eu não vou entrar no detalhe da história, mas é bem pesado, assim, é bem pesado. Ela teve uma história, assim, de vida bem triste, bem complicada, uma paciente minha de Camboriú, tá? A história de vida dela é muito complicada, muito delicada, ela sofreu muito com pai, com mãe, assim, é uma história bem triste. Resumindo, tá? Ela depois perdeu contato com os pais, ela voltou a ter contato com o pai, e o pai dela, hoje ainda vivo,
ofende ela de um jeito, ofende ela, magoa ela, machuca ela de um jeito que não dá pra entender. Então assim, você não precisa conviver com pessoas que te machucam, com pessoas que te magoam. Você não precisa disso. O perdão não tem nada a ver com convivência. Perdoar é simplesmente deixar pra trás. É simplesmente falar assim, ó, tá tudo bem. Você não precisa ficar aceitando que uma pessoa te ofenda, te machuque, te prejudique. Não tem a ver isso, perdão. O perdão tem a ver com você deixar aqueles sentimentos ruins que ficaram para trás e você seguir sua vida, substituir esses sentimentos por compaixão, por empatia, por amor, por carinho, por respeito. Mas você não precisa ficar convivendo com pessoas que te magoaram, pessoas que não te fazem bem, pessoas que não te agregam. Tá? A não ser que você seja obrigado. Às vezes a gente né? Mais ou menos. Eu não sei se eu conviveria com um pai naquelas circunstâncias que ela me falou. O pai xinga, ofende ela, magoa, pisa. Não sei se eu ia querer conviver com meu pai assim. Mas bem triste, Regina, bem triste a história dessa paciente. Total, Nelma. Eu não sei se ela... Você sabe que eu não sei se ela fez constelação, tá? Eu não sei se ela já fez constelação. Eu indico muito constelação, né, para os pacientes. Eu acho que as terapias aqui... Eu sou cristão, então eu acho que na igreja, na palavra, você encontra isso com uma clareza absurda e fica muito mais fácil de perdoar. Mas eu acho que as terapias também ajudam de uma maneira assim, eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Tem o nosso espiritual e tem o nosso emocional, tem a nossa psique. Então eu sou muito favorável a EMDR, a constelação familiar, a psicologia convencional, comportamental, hipnose clínica eu tenho vontade de fazer, não fiz ainda, tá? Mas eu sou muito a favor das terapias, tá? Pra ajudar, porque às vezes a gente não consegue sozinho. Não é fácil perdoar, gente. Não é fácil. Eu tô falando aqui, perdão, é tudo lindo, na teoria aqui é tudo legal, é tudo ótimo, né? Mas na prática é muito difícil. É muito difícil. Tem algumas situações que são muito difíceis. Nem sempre, né? Nem sempre. Tem pessoas que são tão ancorosas, que fica carregando esse peso, que às vezes não perdoa a situação que não tem nada a ver. Eu não vou falar aqui pra não expor, poderia até expor, mas não vou falar expor. Eu tenho uma familiar, é uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, eu admiro demais ela, amo ela de todo o meu coração, mas ela não aprendeu a perdoar, gente. Ela carrega um sofrimento, uma dor. E não tô falando de coisas pesadas, não. Tem coisas pesadas que ela teria que perdoar, tem coisas pesadas, tem coisas mais difíceis, mas ela não perdoa coisas assim, banais. Sabe aquela pessoa que fica carregando coisas porque ele me falou aquilo, porque ele ofendeu, porque ele... E eu vejo, quando eu converso com essa familiar, que eu amo muito, eu vejo a dor de carregar essa mágoa, esse rancor de tantas e tantas coisas que aconteceram. E não precisa... Mas é isso, Net, não precisa ser assim. O meu marido me falou, me fez aquilo me machucou, me magoou, e a pessoa fica carregando aquilo. Minha filha, a minha mãe, a vizinha, a amiga, no trabalho. Para de ficar carregando isso, gente. Tenha mais empatia. Deixa, sabe, a gente já fazendo boas escolhas, a vida já não é fácil. Eu não acho a vida fácil. Alguém quer achar a vida fácil? A gente acha a vida simples? Todas as coisas boas, na minha opinião, são difíceis. É difícil estar no matrimônio, muito difícil, gente. Eu acho difícil pra caramba. Eu acho minha mulher sensacional, mas é difícil ter filho. Exige trabalho, dedicação. É difícil ser bom filho, é difícil ser bom cristão, é difícil ser bom médico. É difícil, já fazendo boas escolhas, perdoando, tendo amor próprio, tendo saúde, sem carregar fardo. É isso, né, Ceissa? Sem carregar fardo já é difícil. Você imagina se a gente ficar com esse fardo nas costas. E aí, às vezes... Meu Deus, que escolha difícil ver assim. Não, tem muita gente, tá, Regina? Tem muita gente que carrega um peso... E pesos que não precisavam ser carregados. É uma escolha, o perdão é uma escolha. O sofrimento, não vamos entrar no mérito do sofrimento físico, tá, gente? Mas o sofrimento emocional é uma escolha e ponto final. Doutor André, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer, eu não consigo. Tudo bem, mas você pode procurar pessoas, você pode procurar
uma forma de, seja na parte espiritual, seja numa igreja, seja numa religião, seja com terapia, seja com outras pessoas te ajudando. Mas é uma escolha, é uma decisão. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, é uma escolha, você tem que aceitar isso. Ah, não, mas eu não consigo. Você não consegue porque você não está tentando, porque você não quer, ou porque você não buscou as ferramentas para te ajudar, seja espiritual, seja emocional, seja psíquico, o que você quiser chamar, o que você quiser. Mas é um fato, é uma escolha. E eu queria terminar a live dizendo que o perdão é uma escolha. Ah, mas isso foi muito cruel, isso foi muito feio, isso me magoou demais, isso me marcou demais. Eu sei, mas não deixa de ser uma escolha. Não importa se foi um tapa na cara, ou se foi abuso, ou se foi agressão, ou se foi abandono, ou se foi uma dívida de 100 reais. Não importa o que foi. O perdão é uma escolha. E queira você ou não queira, é um fato isso. Não dá pra gente, mas eu não quero perdoar. E tudo bem, é uma escolha sua não perdoar. E tá tudo bem. Você está escolhendo isso para sua vida, mas você está carregando um peso que você não precisa carregar, tá? Eu costumo fazer uma analogia, e a analogia que eu vou fazer aqui é assim, ó. Eu costumo falar para os pacientes, tem pacientes que consultam comigo com doenças físicas, com problemas hormonais, fisiológicos, nutricionais, orgânicos, físicos, e com problemas emocionais. A gente sempre tem um pouquinho dos dois, né? Eu, pelo menos, eu considero que todo mundo vai ter um pouquinho dos dois. Tem gente que tem mais problema emocional do que hormonal, físico e nutricional. Tem gente que tem mais problema físico, orgânico, hormonal do que emocional. Tem gente que está numa balança. O que eu falo para vocês às vezes a pessoa está num sofrimento, numa dor emocional muito grande e muito doente. E aí eu falo assim, você tem tanto um problema emocional, psíquico, como um problema fisiológico, hormonal ou orgânico. Eu vou te ajudar aqui. Aqui eu não consigo te ajudar. Aqui você pode buscar Deus, terapias, autoconhecimento, imersões, cursos, o que você quiser. Só que, quando você está saudável, fica mais fácil carregar essa carga. Mas você não precisa carregar essa carga, tá? Mas fica mais fácil. Então, eu costumo fazer uma analogia que ela é ruim, eu vou dar uma melhorada nessa analogia. Mas é mais ou menos assim, você coloca 1000 quilos em cima de um cavalo, que está bem nutrido, que está bem hormonalmente, que é jovem, que tem boa massa muscular, que está bem hidratado, que descansou, este cavalo vai conseguir carregar esses 1000 quilos com mais facilidade. Vai ser pesado, vai dar trabalho, vai ser difícil, mas ele vai. Agora, se você pegar um cavalo desnutrido, sem hormônio, doente, velho, desidratado, cansado, esses 1000 quilos vão ser um fardo imenso. E hoje as pessoas estão doentes nos dois lados, tá, gente? Espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, organicamente, fisiologicamente, hormonalmente, tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês é que as pessoas já estão sofrendo o suficiente, você já está sofrendo o suficiente, já tem problema demais, você já tem muita coisa para resolver, você já tem toda uma vida para seguir em frente, para fazer o que você tiver que fazer. Não fica carregando peso que te dificulta chegar onde você quer chegar. Não fica carregando peso que só faz a sua trajetória ser mais difícil, ser mais pesada, ser mais dura, sabe? Procura descarregar, procura deixar esses pesos e seguir sua vida, e seguir em frente. Perdoa quem você tem que perdoar. Se ama, tem amor próprio, busca cuidar da sua saúde, a sua saúde psíquica, a sua saúde espiritual, a sua saúde emocional, a sua saúde física. Segue em frente, a vida é boa. A vida é boa, gente. Não é simples, mas é boa. Beleza, gente? Então tá, fica aqui, finalizada a live. Perdão é uma escolha, não fique carregando um peso que você não precisa carregar. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu espero que vocês tenham aí um domingo abençoado, uma semana abençoada. Amanhã, o que vai ser a próxima live? Deixa eu olhar aqui, será que eu consigo olhar aqui? Acho que eu teria que olhar aqui eu teria que olhar aqui. Eu vou colocar nos stories depois, tá, gente? Eu vou colocar nos stories depois. De nada, Silvio, fico feliz de ter ajudado. De nada, que bom que vocês gostaram. De nada, Maria, show, valeu, Regina. Depois eu coloco nos stories o que vai ser a live de amanhã. Sistema. Você está programada para ser doente. Você está programada para ser doente. Amanhã a gente vai falar sobre o sistema. Beleza, gente? Valeu.
Domingo abençoado, semana abençoada para todos. Até a próxima, amanhã em Sistema. Você está programado para ser doente. Vamos quebrar essa programação? Vamos reprogramar seu cérebro?